Conversar com o alemão é muito engraçado. É Porque tu muito diz, legal. eu quero fazer tal coisa. Aí ele, tá, tem isso, tem. Quanto que vem tanto? Tal. Tá, Sim. peraí. Aí ele pega o celularzinho dele com a calculadora. Ah, dá pra vir tanto de cavalo, dá pra fazer tanto. Ou senão é com mochilinha parecendo Dora Aventureira, né? No meio do pessoal ali pra fazer os acertos. É muito Mas bom. é isso. Eu, quando, por exemplo, eu tô no Tarumã lá, onde é que tá o alemão? Cara, eu sei que ele tá nesse ambiente. Então eu subo e desço os carros, mas e aí ele para e os caras começam... Sexta-feira passada eu falei pra Débora assim, ó, vou deixar a mochila no carro. Ela, tem certeza? Eu, não, vou deixar a mochila no carro, hoje nós vamos pra ir pra olhar. Ô meu, a gente já desceu do carro, eu caminhei 2 passos, a Débora assim, a Pamela disse que precisa da tua ajuda. Lá no Chevette do Frankenstein. Eu, tá, vamos lá. Aí fiquei a noite inteira lá, então sempre tem. É isso. Sempre alguém me vê passando, assim, olha, irmão, você consegue dar uma olhada aqui? Não, vou te dar uma olhada. Mas a gente não é só, né, os pilotos em si, é tudo muito parceria, tudo muito amigos, e a gente acaba tendo essa amizade. A gente diz que é dentro e fora da pista, e isso é muito bom. E sempre eu vejo as meninas, principalmente, por exemplo, a Rafa das Gurias Race, foi a primeira vez que ela andou no racha, né, o pai dela lá, e todo mundo incentivou. Sim, e isso tal. que tu vê que é legal, isso sabe? Isso que é legal, a gente o pai dela é um cara outras. que é da antiga, meu cara, que Exato. andava no beco, entendeu? Sim. E tu vê que ela aprendeu a gostar por causa disso. E hoje ela vive, hoje ela tem uma página relacionada exatamente para isso. E eu sempre falo pra ela, Rafa, se tu não tiver, eu vou lá, eu vou tentar cobrir, vou botar mais um pouco das mulheres, porque tem a Ju Gavasso, que é as mulheres arrancadas, então a gente vai levando um pouco mais dessas mulheres daqui do Sul para isso. E tem muita pilota aqui. A Alana Sarmento também, maravilhosa, que corre super bem. Então tem muita mulher e tá a Alana vindo que é a muito mãe do mulher. Laroca, né? O Laroca tá aí, tá assistindo o Laroca, inclusive. E eu quero saber de vocês, assim, vocês dois participaram, que nem eu falei, da montagem de dezenas, se não centenas de projetos aí nesses anos de trabalho de vocês. Na opinião de vocês, quais foram, no teu caso, pode ser da parte de preparação e depois de rua, porque tu trabalhou em ambos os casos, e pra ti, no teu caso, nessa parte comercial, cara, eu acho o que vocês acham os carros mais legais que vocês já ajudaram? Eu acho que o que marcou pra mim, uma que eu acho que até a Débora vai acompanhar, foi a S10 da Bianca, a V8 Biturbo. Sim. Foi um carro que foi feito pela FR, né? O cara que eu trabalhei com o Magnus na época. Então, foi um carro que a gente trabalhou desde o início, desde o início. O carro chegou simplesmente só carroceria. Que da hora. Então a gente que desenvolveu o motor, eu fiz toda a parte de elétrica do carro, entendeu? A gente desenvolveu todo o carro. O carro foi um dos carros, até participou do Rei das Pistas na época. Sim. Né? E o carro teve um tempo bom, assim, era um carro que tinha bastante potencial. Que legal. Né? E a única coisa que teve uma pena, assim, foi o acidente, né? Ele teve um acidente da irmã, trancou o cabo do acelerador e acabou batendo no muro. A gente ainda continuou nesse núcleo em si, e depois já com o Marcelinho também, e a gente ficou mais próximo a isso, tanto ele como a Ju, e a gente viu esse carro ainda crescer de outra forma depois também, né? Sim. Então, para mim, o que marcou, eu acho que recentemente, que não é um carro que a gente preparou, mas é uma pessoa ainda que renasceu das cinzas, que é a Silvia. Sim, pra mim. É uma história então, sensacional. para mim, ainda não Marcinho, tem gente boa como, pra caramba, né? meu? Ainda é a pessoa Marcinho, do queridão. race, né? Queridão, ele fala. É a pessoa que me marca muito, não é um carro que a gente preparou, mas é um carro que teve uma história de uma superação gigante, que já nasceu ela das fez o cinzas, Armagedon, né? Sim. Foi fora da curva, né, meu? Cara, é muito louco mesmo. Assim, tem muita história legal. Eu vi tu falando antes, do piloto que sofreu um AVC ali. Sim. Aí tem o próprio Marcelo, do Race 100-200 também, que passou por algo parecido. São umas histórias, assim, que tu vê essas pessoas, cara, passam e tu vê que a galera compra, né, meu? Tipo assim, a galera torcendo pra Silvia, sabe? E não sabia nem porquê, às vezes nem conhecia o carro da Silvia, mas vai contagiando, né? A galera vai entendendo, aí vai... Um vai perguntando, mas por que ela tá? Ela não tem a perna, tá? Mas o que aconteceu, sabe? E aí a pessoa vai
como é que se fala? Empatia, né? O Sim. público vai tendo empatia com Outro com o carro que personagem, talvez né? me impactou por eu conhecer a história recente foi do Wagner, o galardão que ele teve aqui já. Aham. E ele contando a história do carro ter parado, toda aquela função. E agora, quando o carro, como a gente diz, o gigante acordou para nós também. Eu fui a primeira passageira, né? Eu fui a primeira que andei no rolê aquele ali. Chevette é muito louco também. E eu sei o legal quanto tu que ver a Carol trajetória e o dele também, né, Wagner meu? Aham. Tu vê que buscaram tem- esse carro, Tu né? vê que tem uma história o carro, né? Tu vê Sim. que tem... Todo Porque carro o tem carro uma dele história. tava mais de 20 anos parado, né? Então, É. tu vê que é legal. Todo o projeto tem uma história, né? Isso que eu falo, Aham. às vezes tu não tá lidando só com o carro, né? A gente que é mecânico, assim, e faz esse tipo de coisa, a gente não tá lidando com o carro, a gente tá lidando com o sonho das pessoas, né? Isso é muito legal. E é E isso bacana, a gente vê também nos amigos parceiros que tem as oficinas, até o próprio Gabriel Pereira. Valeu, Gabriel, você que está assistindo. Também que conta as histórias dos carros que ele também faz, não na preparação só, na parte da mecânica, mas também na preparação de chamar o Jefferson, olha só, tá acontecendo isso. E aí a gente vai ver o carro, tem uma história por ali. E isso é legal, tanto assim como E a a gente sabe esposa, né? que é bom, sabe, né, meu? Esse ramo não Sim. é um ramo barato, né? Uh, E aí é suado tu fazer... eu tive um tempo atrás, quando eu trabalhava na BNR, do Breno, sim. tem um cara que mora nos Estados Unidos. É Exato. o... Como é que é o nome dele? Felipe. Esqueci. Felipe. Uhum. E aí é um Honda, né? Um Honda, um motor com motor D, e ele fez todo o carro, ele fazia o carro em casa, né? Mas aí teve umas limitações dele, que ele não conseguia fazer. Um dia ele passando na frente da oficina do Breno, viu que o Breno mexia com alguns carros diferentes, assim, né? Aham. E aí disse que falou, e o Breno, profissional pra caramba, né? Eu gosto muito dele. E aí abraçou o projeto, meu. E aí isso é legal, sabe? Tipo assim, quando a gente começou a montar o carro, tive uma participação dessa parte. Quando a gente terminou, a gente fez uma pré-montagem do carro, assim, com as coisas alocadas. De 3 em 3 meses, ele vinha do Brasil. Então, teve uma vez que a gente deixou o carro tapado, chamou ele, abriu o capô, o cara chorou, sabe? Isso aí que é Sim. legal, sabe? Isso é muito louco, né? Você vê É a história das É a pessoas, história. né? Você vê o quanto que o cara batalha pra ter isso e tu participar e tu poder fazer isso da forma correta e do jeito certo. É Sim. bacana, né, meu? E essa semana ali a gente tava com o Marlon, que era um gurizinho. Vocês estavam no posto, eu acho que. Não, essa semana vocês não estavam. Mas que a gente levou ele pra dar uma volta, que ele é de Cidreira, de onde eu cresci, né? Uhum. E lá não tem nada dessas coisas. Tem. É isso que eu te falo, Né? não Não tem tem carro nada. preparado Não. nenhum, eu acredito. E aí a gente trouxe ele pra cá e ele só via carro no TikTok, era apaixonado, Uhum. não sei o quê. Agora eu vou te mostrar a outra parte dos carros. Que é legal tu ver o que Bugatti massa. lá que vai até tantos por hora, mas vamos aqui. Aí eu falava, esse carro aqui, ele é de tal pessoa, que nem tu falou assim. E aí tu conta toda a história, tu conta o que foi feito no carro. Às vezes um carro que, cara, que, entre aspas, é manco, tem 100 cavalos. Mas é 60 um projeto cavalos. do Mas é cara. um projeto. Mas olha que louco que o cara fez. Entendeu? É, sabe? Tem uma história, foi tipo assim, é o Uhum. carro que ele comprou, sabe? É o E carro ele, que ele nem voltou eu maravilhado. meu primeiro carro, né, foi o meu pai comprou um Gol, Aham. né, e aí para ter 2 carros, no caso, né? Ele viajava, meu pai foi árbitro de futebol durante 30 anos, 20 anos, Sim. né? Então ele comprou um carro e eu usava esse carro durante o final de semana, né? E aí teve uma época que até tem uma matéria no jornal que saiu que quando ele parou de apitar, essa renda que tinha parou. E foi bem na época que eu comecei a fazer a faculdade, Aham. né? Então meu pai me ajudava a pagar. E aí ele falou assim, o que tu prefere? Tu prefere fazer a faculdade ou ficar com o carro? Eu falei, não, vende o carro. Vamos fazer a faculdade, o carro a gente comprou depois. E foi muito legal, porque no fim acabou que eu tranquei a faculdade e comecei a estudar no Senai. Comecei a fazer o curso técnico, né? Sim. E aí desse 1 ano e pouco eu juntei uma grana. E aí meu primo, meu tio, na época, tinha uma revenda de carro em Viamão. E aí eu quis comprar o carro. Eu falei pra ele, pai, vamos falar com o tio lá, ver se o tio não tem um carro pra nós comprar. E aí a gente foi lá falar com o meu tio e ele disse, tu não vai acreditar. O carro do teu pai, o Gol, o cara devolveu pra loja, porque se separou da mulher, enfim, e tá aqui na loja. Que loucura, E eu, cara. sério mesmo, eu fui lá e comprei o mesmo carro que era do meu coroa. Que legal, cara. Que legal. Entendeu? que Então, história tipo da assim, hora. tu vê que tem uma história por trás, Sim. assim. Não, mas esse carro, eu digo que ali foi o laboratório do É, Jefferson, ali porque foi ele começou a contar as Entendeu? histórias. Não era o carro mais É. rápido, não tinha Não. 1000 cavalos, não tinha 150.
Mas foi o carro que eu fiz, foi o carro que eu montei, foi o carro que eu... né? Entendeu? Então é isso que é legal da história. Isso Pode ser muito qualquer legal um. mesmo. Tem uma história muito legal também, lá na BNR, que a gente tinha um gurizinho que morava na esquina, e o gurizinho era humilde, assim, sabe? E imagina, a gente tinha Skyline na oficina, a gente tinha Supra na oficina. Verdade, eu Sim, lembro dessa e o história. cara ia lá todo dia, o gurizinho ia lá só pra olhar, a gente deixava ele entrar e ele ficava, tipo, tu viu o brilho no olho, assim, sabe? Porque ele queria olhar, ele botava a mão no carro, é um Supra, entendeu? E aí teve uma vez que o Rebs chegou lá, e aí, foi muito engraçado que o Rebs chegou com um Supra dele na época, e parou na frente da oficina e ele veio correndo. E ele veio correndo e ele, meu, que legal, não sei o quê. E aí só um pouquinho, eu falei eu tenho um contato com o Rebs, né? Eu falei, Rebs, e aí? Leva um guri pra dar uma volta. Ele, claro, meu, entra aí. Aí o guri deu uma volta no carro. Isso foi do caralho, tá ligado? Então, que legal. Por isso que eu te digo, tem muita história. É uma história todo legal, dia sabe? tem uma história, todo dia num evento ou numa preparação, sempre. Isso, numa e aquilo que oficina, eu digo, parceira, amiga. Pode ser uma besteira. O guri deu uma volta na quadra com o Supra, sabe? Mas de repente ele nunca mais vai Tá esquecer louco, disso. isso é uma memória inesquecível. Nunca mais ele vai esquecer. Isso é muito Sabe, a massa. galera que nem quando a gente trabalhava na arrancada, nos boxes, pode ver que às vezes a galera fecha o box, mas não é pra não deixar a galera entrar. Tem muito procedimento ali pra fazer, entendeu? Então isso, o público acaba atrapalhando isso. Mas a gente, tipo, o Gelson, o Magnus, o próprio Marcelo, nunca fizeram sempre questão de deixar o box aberto, que é para o pessoal conhecer, tirar foto. Sim. E eu sempre deixei a galera entrar, mano. Sempre, Sim. tipo assim, eu abri a porta, as crianças pequenininhas botavam dentro do draguinho, sabe? Botava o cinto, botava o capacete. E isso aí é legal, sabe? E até de alguma certa forma, tu incentiva a galera, sabe? Isso, porque até ele olhou lá na pista andando e ele também quer ter aquela sensação. Até porque a gente conhece bem o Marcelo e tem o Heitor, que é aquele ali, eu digo, é um rato da arrancada, é o terrorista, ele conhece tudo, ele é a estrela, ele é mais famoso que o pai dele. E aí vai cativando as crianças, porque ele chega perto e fala, tu quer ver, tu quer entrar? E ele mesmo sabe. E isso que eu acho bacana. Então, esses momentos dentro da arrancada que te faz querer. Se tu vai levar a tua mina lá, é a primeira vez, ela vai sentir isso. A guria que já é do meio, como a gente tem várias, né? Não só que são pilotos, mas falam do meio da arrancada e de carro. Vai levar o namorado. É uma coisa chata. Não, o cara sai de lá, meu, é esse mundo que eu quero estar aqui, moço. Vamos casar, vamos ter filho, vamos ser tudo reis. E às vezes tu vê que passa de geração, né? Tu vê, tipo, o Takeda. O Takeda foi campeão de Dragster, sabe? É uma lenda aí do top álcool do Brasil, né? Então hoje o filho dele corre de Dragster, de draguinho, né? E já tiveram que refazer, já tiveram que ajustar, porque o guri tá crescendo. Então daqui a pouco vai ter... Eu quero fazer um draguinho pro meu afilhado daqui a pouco. A Beatriz Ferretti, né? Ela corria de drag, júnior, né? E hoje ela corre com o carro que era do pai dela. Que legal. Começou com 14 e fez 15 anos agora, final do ano.